Olá, pessoal. Retornamos aqui ao nosso capítulo 4 da aula de disciplina de redes, onde a gente está falando aí da camada de redes. Então, vamos dar continuidade aqui na nossa apresentação. Nessa etapa, nós vamos ver, então, a parte da 4.4 IP, Internet Protocol. O formato do datagrama, o endereçamento do IPv4, e vamos falar de ICMP, que é bem interessante, muito importante, e também um pouquinho de IPv6. Então, essa camada de rede da internet, né, ela tem como funções essas de seleção de um caminho através dos protocolos de roteamento. Aqui em cima nós tínhamos a camada de transporte TCP e UDP, nós já vimos em aulas anteriores, né? De acordo com esse protocolo de roteamento, vai usar uma tabela de repasse, e aí eu posso ter o envio dessas mensagens tanto no protocolo IP quanto no ICMP. No protocolo IP é o padrão onde a gente já tem as conversões de endereçamento, tem o formato do datagrama e o manuseio dos pacotes. Isso a gente vai ver é o padrão que a gente usa para mandar as mensagens de um lado, cliente-servidor, ou entre dois computadores, qualquer dois processos interligados. Esta parte do protocolo ICMP, ela entra nesse ponto aqui, dentro da camada de rede, e ela é, basicamente, informe de erros, ou sinalização do roteador. Então, a gente vai ver, tem algumas atividades específicas que são cobertas nesse protocolo ICMP. Depois, abaixo tem a camada de enlace, a camada física, né? Então, olhando aquele nosso modelo, aqui em cima tinha a parte de aplicação, que entrega para o transporte, que entrega para a camada de rede, e agora a gente vai estudar essa parte interna que aparece aqui nos quadradinhos, protocolo de roteamento, protocolo IP e a parte de ICMP. Então, o formato do datagrama. Existe uma série de campos que são bem importantes. Se a gente olhar aqui, eu tenho, então, os dados. Na frente, eu tenho alguma informação opcional. Eu tenho o endereço IP de 32 bits, endereço IP de destino. Eu tenho o endereço IP de origem. Então, esses dois aqui são os dois campos principais que a gente tem nessa parte do header, chamado aí do header da área de redes, né? Tem uma soma de verificação de cabeçalhos, o protocolo da camada superior que está sendo usado, tempo de vida, a gente vai ver direitinho o que é esse tempo de vida, o deslocamento quando tem fragmentação, um flag, se tem fragmentação, um outro identificador, e o comprimento do datagrama como um todo. Tem os tipos de serviço, o comprimento do cabeçalho e a versão, no caso aí, quando usa IPv4. Então, veja só, qual que é o quadro de overhead, quantos bytes a mais eu utilizo, né, quando eu estou fazendo encapsulamento de uma mensagem, tá? Eu gasto 20 bytes naquela parte do TCP que nós estudamos aí anteriormente e gasto 20 bytes nessa parte do IP. Então, esse somatório aqui vai me dar 20 bytes. Já são 40 bytes, né, que é o overhead da camada de aplicação. Se eu tenho uma mensagem de 100, que foi mandado 100 bytes pela minha aplicação, eu acrescento 20 na camada do TCP, que vai na frente desses 100, e acrescento ainda mais 20 para a parte do roteamento, que é a parte do IP. Então, já tem um overhead ali, um aumento de 40 bytes na minha mensagem original, ok? Então, uma coisa que pode acontecer durante o transporte desses datagramas é um conceito de fragmentação. Alguns circuitos, eles têm definido o máximo transference unit, MTU. Então, diferentes enlaces podem ter diferentes tamanhos de MTU. Se eu tenho aqui, nesse caso, um MTU de um enlace de 1.500, né? E aqui nesse outro ponto,
eu tinha um MTU de 4.000 bytes, vamos supor que o tráfego entre esses dois roteadores permite um datagrama de até o máximo transporte unit, né, o máximo de transferência, de 4.000 bytes. Aí ele entra num roteador que vai ter uma saída só cujo máximo é 1.500. Então, se vem um segmento de 4.000, ele precisa ser quebrado em partes menores para atender essa limitação de 1.500 aqui na frente. E é isso que é o conceito de fragmentação. O detalhe é que entra um datagrama de 4.000, ele fragmenta em pedaços de 1.500 e lá no destino ele junta aqueles pedacinhos de 1.500 para fazer de novo a reconstrução do datagrama do mesmo tamanho original. Então, esse processo é feito pelos roteadores de quebrar em partes e depois juntar. Isso aí é feito bem certinho nesses ambientes ali. Então, o datagrama torna-se vários datagramas e ele é reconstruído no final, né? Tem uns bits do cabeçalho para identificar e ordenar os datagramas. Se a gente olhar aqui do anterior, esses flags aqui vão dizer se ele está quebrado, e aqui o deslocamento quando tem fragmentação, é dali que ele vai recompor. Então, ó, aqui esse exemplo mostra aquela situação. Eu tenho um datagrama de 4.000 bytes, e aí ele vai entrar num circuito onde o máximo tamanho que eu tenho aqui é de 1.500. Então, ele pega aqui essas informações que eu tenho, certo? E esse datagrama vai se tornar em vários menores. Ele vai ter as informações, e aqui, no caso lá na origem ele tinha 4.000, aqui ele vai ter tamanho 1.500, e ele tem a identificação aqui, ó, o flag igual a 1, para dizer que tem continuação. Aqui o flag igual a 0 diz que não tem continuação. Esse último aqui é 0, também não tem continuação. Então, ele pega, coloca 1.500 no primeiro, com deslocamento 0. 1.500 no segundo, com esse deslocamento aqui, 185, em hexadecimal. E depois, mais 1.040 para fechar aquele total ali. Então, é assim que é feito, né? E aqui tem a indicação de que esse datagrama é uma parte de um datagrama maior, que tem exatamente o início, né, de deslocamento 0, de deslocamento 185 e 370. Se chegar fora de ordem lá, eventualmente, esses datagramas podem chegar fora de ordem. Ele vai ordenar justamente por essa parte aqui. Então, na hora de montar, se recebeu primeiro esse daqui, ele já coloca o deslocamento 185. Depois que ele recebe o de 0, ele bota na frente, e aí essa última parte aqui no final. Então, ele recompõe direitinho, né, fazendo a identificação por esse deslocamento aqui. Muito bem, vamos falar um pouquinho de endereçamento IPv4. A gente está acostumado a tratar bastante, né, com endereçamento IP representado nessa forma decimal aqui. São 4 números separados por pontos, né? Então, eu tenho essas identificações aqui de 32 bits. Uma parte desses 32 bits vai ser identificando a qual rede que está pertencendo este endereço. E a outra parte da direita vai dizer qual o host, qual é a máquina dentro daquela rede que pertence esse endereço. Então, sempre que eu tenho um endereçamento IP, a parte da esquerda vai ser a parte de rede. Dependendo do tipo, pode ser 1 byte, 2 ou 3 bytes para representar a rede. E aí, o que sobrar à direita vai representar o host dentro da rede, né? Então, a interface vai fazer a conexão entre o hospedeiro, roteador e o enlace físico, né? O roteador normalmente tem várias interfaces, aí ele vai procurar, ver qual é o endereço e fazer a saída de acordo com a interface. Aqui, eu tenho, por exemplo, uma rede 2231, com as máquinas terminando 1, 2, 3 e 4 no roteador. Então, eu poderia interpretar como sendo uma rede de classe C
onde os 3 primeiros bytes representam a identificação da rede e o último byte representa o host dentro da rede. Esse aqui é a máquina 1 dentro dessa rede, esse aqui é a máquina 2 dentro dessa rede, a máquina 3 dentro dessa rede e a máquina 4, que é a porta do roteador. Do outro lado aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho uma rede 223.1.2, e aí eu tenho os hosts 1, host 9 e host 2. Esse host aqui, nessa situação, ele pode variar de 1 a 255, que são as possíveis combinações que eu tenho para 1 byte, né? Um hexa 00 até FF, representando aqui as possíveis variações que eu tenho para 1 byte. 1 byte pode representar desde 0 até 255. Então, eu nunca vou ter um endereço IP acima de 255, né? Vocês nunca vão encontrar numa rede o endereço 400.512.55.300. É sempre limitado aqui a tem a capacidade do nosso byte, que é 255. Tá? Então, aqui ó, tem a rede 1, a rede 2 e a rede 3. Aqui, 223.1.3. E aí, esses endereços da direita aqui, que seriam o endereço dos hosts. Tá? Pode ser tratado como sendo algumas subredes, dependendo aí a forma de configuração. A gente vai depois dar uma complementada numa próxima aula presencial com essa parte de subredes e com a parte de CIDR, que é uma notação mais nova, onde você define qual que é a máscara pela quantidade de bits que você vai ter na máscara, mas não tem essa colocação aqui nas transparências, e a gente vai complementar posteriormente. Então, nesse caso aqui, ó, a gente diz que a minha máscara de rede, ela é /24, 3 vezes 8 bits, é exatamente uma equivalente à classe C. Com isso, eu consigo, né, mudar e fazer variações aqui do tamanho desta rede, criando subredes. Se eu mexer nesse número 24 aqui, e eu colocar, por exemplo, 25, eu estaria quebrando numa subrede 2 pedaços aqui de 128 posições. Ou se eu botasse 23, eu estaria somando, estaria agregando, fazendo uma rede de 512. Mas isso aí a gente vai ver depois com exemplos práticos. Aqui está mostrando essa interligação. Veja que a rede que está aqui na parte de cima é o 223.1.1. Aqui embaixo, 223.1.3, aqui ponto 1.2, e aqui no meio, ó, entre os roteadores, eu criei uma outra rede. Então, essas redes, elas são interligadas. Eu sempre vou ter um roteador que tem, de um lado, a porta para uma rede A, do outro lado, a porta para a rede B, e assim por diante. Veja que aqui, ó, eu tenho 1.9, aqui eu tenho 1.7. Esta rede do 1.7 tem só 2 endereços, que é justamente a porta daquele roteador e esse aqui. Aqui eu tenho uma outra, 1.8, 2.1.8, e aqui 1.9. Então, são redes diferentes. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 redes diferentes nessa representação aqui, tá? É isso que a gente considera nesse exemplo ali. Aquela notação onde você coloca uma barra aqui, ó, barra X, ela é específica para tratar este nome aqui chamado CIDR, Classless Interdomain Routing. É um roteamento de interdomínio sem a classe. Depois a gente vai estudar numa outra aula presencial o conceito da classe A, B e C, e aqui a gente está vendo agora que eu posso prescindir, não utilizar aquela ideia de classe A, B e C, e simplesmente tratar aqui um formato dessa forma. Eu tenho os 4 dígitos e barra X. Esse X é o número de bits da parte da subrede. Então, se eu considerar isso aqui, ó, como sendo 23, eu estou usando um bit
daquilo que seria o meu conjunto de 24 bits representando a subrede. Então, isso aqui agora é uma subrede que vai permitir não só 256 endereçamentos aqui, mas 2 vezes 256, porque eu tenho 0 e 1 aqui. Então, esse tipo de subrede, ele é para você ter um ambiente onde precisa mais do que 256 computadores na representação do endereçamento IP. Nesse caso aqui, daria 512 endereços. Né? Tem que considerar também que, para cada endereçamento de rede, o primeiro endereço nessa posição aqui é deixado reservado para o endereço da rede. Então, se eu tiver assim, 223, 16, 0, ele vai ser o endereço da rede, o 0. E o caso mais alto, no endereço aqui, por exemplo, 255, né, quando eu tenho os 8 bits, ele é o endereço de broadcast. Então, sempre numa rede que eu tenha 256 combinações de endereço, na verdade, eu posso ter só 254 máquinas, porque o primeiro endereço é reservado para identificar a rede e o último, que é 255, é reservado para broadcast. Então, quando você manda qualquer datagrama naquele endereço 255, ele vai ser enviado para todos os outros endereços IP. Aqui tem um assunto interessante. Como é que um hospedeiro ele obtém um endereço IP? Tem duas formas. Uma onde você manualmente coloca o IP, seja no ambiente de rede para trabalhar com Windows, seja no ambiente do Unix, né? Você vai lá como administrador e dá um número IP. No Windows, por exemplo, se você vai lá no painel de controle, rede, configuração, TCP/IP e propriedades, lá tem o endereço IP. Você pode fixar e dizer, essa máquina aqui vai ser endereço IP 192, 168, 10, 22, por exemplo. Ou outra forma, que é bastante usada, eu diria que é o mais comum, é deixar que, na hora que você liga a máquina, ela busque um endereço disponível naquele ambiente ali. É esse uso do DHCP. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Aí ele vai receber o endereço dinamicamente do servidor. Então, a maioria dos equipamentos que a gente trabalha usam essa configuração. Você coloca dinâmico e aí tem um servidor do DHCP que vai tratar e vai alocar um endereço IP para esse equipamento que está se ligando na rede. Então, o objetivo, né, é permitir que qualquer máquina obtenha dinamicamente o seu endereço IP do servidor de rede quando ele está se conectando à rede. E ele pode renovar isso por um prazo, de acordo com o que tem lá estabelecido na configuração. Permite utilização de reendereços, né, sem manter o tempo todo ligado. Aceita usuários móveis que queiram se juntar. Então, é muito comum no notebook, você chega numa rede ou em qualquer ambiente wireless, né, ele vai se conectar na rede e aí o próprio DHCP já vai entregar para aquela máquina um IP de acordo com aquela rede. Então, de um modo geral, quando você liga uma máquina, né, ele tem esse procedimento aqui. Ele faz um DHCP Discover, faz um broadcast. Você ligou a máquina na rede. Ela não tem endereçamento IP, então ela manda uma mensagem, né, um broadcast para todos os endereços lá, com 255, por exemplo, né, ou, na verdade, com tudo F, né, porque ele não tem nenhuma indicação de qual que é a rede que vai trabalhar. Então, bota lá um broadcast genérico e nessa mensagem ali ele manda o pedido de um DHCP Discover. Aí o servidor DHCP, ele reconhece aquela mensagem e ele manda essa mensagem aqui, DHCP Offer. Aí o hospedeiro pede o endereço e aí ele recebe o endereço. A partir daí, então, ele está já identificado naquela rede, já está com o número IP da rede específica, tá? Aqui no cenário cliente-servidor, né, imagina que esse notebook está chegando, ele precisa de endereço na rede. Aí ele joga o pedido na rede,
o servidor de DHCP recebe esse pedido e vai alocar um endereço para ele. Certamente que vai ser o endereço dentro dessa rede aqui, que é 223.1.2, que é o que está ligado nesse DHCP aqui. Aqui só a sequência, né? Mandando ali, ó, aquilo que eu comentei, né? 255, 255, 255, 67, que seria a parte de solicitação. Aí ele recebe o 68 e aí começa a troca até que ele recebe o endereço IP para trabalhar nessa rede. E o DHCP é mais do que apenas o endereço IP. Ele, na verdade, traz também o gateway, que é o endereço do roteador. Se ele tiver que sair ali para fora dessa rede, precisa do roteador, gateway. O nome do DNS, o endereço IP do DNS, que a gente vai ver depois, o funcionamento do DNS, e uma máscara, hoje a gente já viu, né? O DNS a gente já viu. Então, na hora que você recebe a parte do número IP, você recebe também qual que é o gateway e qual que é o endereço IP do DNS para tratar nessa rede. E a máscara de rede mostrando, então, qual que é a parte da rede e qual que é a parte de hospedeiro. Essas informações são fornecidas pelo DHCP. Aí um exemplo aqui do DHCP, né? Mostrando uma conexão do laptop, precisa de endereço, e os demais dados. Ele solicita uma mensagem encapsulada em UDP, interessante isso aqui, ó. E aí ele manda isso num quadro FFF, que é tudo bits ligados, para poder mostrar uma mensagem de broadcast, isso manda na rede local, e aí o roteador recebe e consegue mandar de volta qual que é o endereço então correto para ele ter o recebimento. Aqui mostrando o resto das etapas aí, até ele receber o endereço IP e as outras informações, tá? Aqui mostrando como que seria a saída no software Wireshark, né, de uma rede onde passa esses pacotes todos, mostrando essa conexão. Esse item seguinte, como que a gente obtém uma parte da subrede de endereço, como que a gente vai ter acesso a essa parte. Como a gente viu, o endereçamento IP, ele tem que ser único, né, para endereçar no mundo inteiro. Então, alguém tem que controlar essa alocação de endereço. Quando você contrata de um provedor, por exemplo, o provedor ele tem um bloco de endereço, e aí ele pode alocar e fazer alocação lá de um ponto de internet, um roteador, ou mesmo quando a gente em casa faz a contratação de um link de rede, automaticamente o provedor, aí no caso, por exemplo, o caçador, a GGNet, ela já configura o roteador dando um endereço IP para aquele ponto de conexão na sua casa. Quem tem o controle desses números disponíveis é a própria GGNet. Ela ganhou já um bloco de endereçamentos quando começou a trabalhar. Tem outras entidades nacionais e internacionais que controlam esse alocamento, né? E esses números são números finitos, tanto que tende a se esgotar, e aí a gente acaba tendo alguns artifícios depois para ver como que pode superar essa falta de número de endereçamento IP, porque a quantidade que você tem é exatamente 256 vezes 256 vezes 256 vezes 256. É isso a quantidade de números para o mundo inteiro. Então, fica restrito. Aqui ele está mostrando, né, que cada organização recebe uma partezinha, algum conjunto de números de endereçamento. Aqui, ó, eu tenho o ambiente da internet, aí um roteador, um provedor de internet, né? Aqui um outro provedor, e cada provedor desse vai ter uma parte de endereçamento, aqui 16, 18, 20, 30 e assim por diante, diversas organizações, né? O endereçamento hierárquico permite anunciar aí
informação de roteamento. Aqui mais um outro exemplo. O organismo internacional que controla esses números IPs é chamado ICANN, Internet Corporation for Assigning Names and Numbers. Ali que vai ser a entidade que aloca esses endereços, que administra os DNS, atribui o nome de domínio. Aqui no Brasil, cada empresa que trabalha com fornecimento de links, né, tem acesso a uma faixa de numeração e aí consegue alocar e fornecer o serviço associado a um determinado número de IP desses aí que estão disponíveis dentro do seu bloco de alocação. Aqui aparece um conceito muito interessante e muito importante. É um conceito chamado NAT, Network Address Translation. Ele é amplamente usado, não só no ambiente doméstico, quanto no ambiente empresarial, e ele tem como objetivo o seguinte: fazer um meio de campo, fazer uma tradução entre uma rede interna, um endereçamento interno, e uma rede externa. Então, vamos imaginar o seguinte aqui. Para o lado do mundo da conexão da internet, eu tenho um endereço chamado 138.76.29.7. E aí, o meu roteador, ele trabalha aqui uma parte interna, vamos supor que isso é uma empresa, ou que é uma rede doméstica, né? Essa rede, ela está usando um padrão já exclusivamente para uso interno, dentro de um NAT. Se for uma classe A, é rede 10, se for uma classe B, é 127, e se for uma 127, não é 127, é um outro número ali dentro dessa faixa. E a classe C é 192. Então, é muito comum a gente ter em casa 192.168, ou então 10, alguma coisa. Nesse caso aqui, ó, todos esses números internos, eles não são visíveis pelo mundo lá de fora. Eles podem sair daqui através de uma tabela de tradução, que fica a tabela NAT, né, mantida nesse roteador, para poder fazer uma consulta, um site qualquer, vai lá no banco e retorna, mas sempre fazendo a tradução aqui nesse ponto. De fora, vamos supor que alguém lá de um determinado site, ele não consegue endereçar essa máquina aqui, porque essa máquina ela só é visível quando sai a conexão de dentro para fora. Nunca vai ter de fora para dentro. Isso é importante porque todas as máquinas internas de uma empresa, ou as máquinas que a gente tem em casa, a gente não quer que elas estejam expostas na rede normal, na rede pública. Então, é até uma proteção. E aí, todo mundo que tem esses ambientes internos usa uma faixa de endereços de IPs não roteáveis, que são esses endereços para uso local. Então, ó, todos os datagramas saindo da rede local têm o mesmo endereço aqui, que é 138.76.29.7. Só que eles saem com diferentes números de porta. E aí, depois, na volta, aí eles são reendereçados de acordo com a porta para onde saiu aquela consulta, né? Datagramas com origem ou destino nessa rede tem o endereço da rede 10 e sempre vai ter esse endereço aqui, só que aí a porta é que vai definir. Então, nesse ponto aqui, tem uma tabela que associa IP de saída e porta com a volta, né, para qual é o IP interno e a porta que veio essa informação. É assim que funciona a tabelinha NAT, né? A motivação para isso, então, é que a rede local vai usar apenas um endereço IP para o mundo externo, tá? E os intervalos de endereço não necessários pelo provedor, apenas um IP vai ser usado nessa contratação do link, tá? Pode mudar os endereços da parte interna sem notificar o mundo externo, pode mudar o provedor sem alterar os endereços da rede local, e os dispositivos que estão dentro da rede local não precisam ser endereçados e não são visíveis pelo mundo, né? Não há necessidade.
Muito bem. Na implementação, o roteador NAT ele tem que fazer o quê? Enviando os datagramas, ele tem que substituir o endereço IP de origem de cada datagrama, saindo por um IP do NAT e uma nova porta. E os clientes e servidores remotos vão responder usando o IP do NAT e essa nova porta, e aí depois o roteador vai lembrar, né, de cada par de tradução, endereço e porta, para voltar ali para a origem. Né? Quando ele recebe, ele vai substituir o endereço NAT e aquele novo da porta nos campos de acordo com o que tinha na tabela de origem lá e porta correspondente. Então, com essa forma aí de tabela, ele consegue fazer essa tradução. Aqui mostrando como que seria, né? Na etapa 1, esse hospedeiro ele envia esse datagrama. Aí na etapa 2, o roteador troca, coloca outra porta, depois volta a resposta para essa porta que ele colocou, 5001, e aí esse cara aqui acerta a tabela para voltar de novo lá naquele padrão que tinha, que era o 3345, né? Ele saiu ali naquela porta e ele era da 3345, ó. Então ele mudou, e aí na tabela lá ele volta para chegar nesse destino aqui. É isso que representa. No campo do número de porta, permite 60.000 conexões, um único endereço. E o DAT é um pouco controvertido porque ele mexe ali na camada 3, né? Mas é uma solução que resolve bastante aí a nossa situação, tá? Ele tem um problema no sentido de que você consegue sair desse ponto, mas não consegue entrar. Então, se eu precisar fazer um acesso, tem que explicitamente colocar uma configuração aqui para permitir que determinada porta possa ser reendereçada para uma rede interna. Mas é um caso bem específico. Aqui uma terceira solução, mostrando o caso do Skype, né? A gente até já comentou isso em aula. Uma conexão do Skype, ela vai sair, vai lá do servidor e de lá ela vai no cliente. Então, quando o cliente precisar fazer a conexão para chamar alguém internamente aqui na empresa, essa conexão já está estabelecida até o servidor do Skype e ele vai fazer um relay lá, vai fazer uma troca, né, do que vem para determinado endereço, ele vai fazer o meio de campo. Então, na verdade, este cara saiu daqui de dentro e conectou com este servidor, e este saiu daqui e conectou com aquele servidor. Através deste servidor comum, é que ele pode saber qual que é o IP e aí fazer chegar uma chamada até lá a parte interna. E assim funciona, né? Em função dessa conexão de repasse aqui. Seguindo, então, essa parte do ICMP. O ICMP é bastante interessante. Ele é Internet Control Message Protocol, ou seja, mensagens de controle que a gente tem disponível aqui. Então, ele é usado pelas máquinas ali para comunicar alguma informação no nível de rede. Pode ser um relato de um erro, pode ser um eco quando tem uma solicitação de um ping. Então, na verdade, essa é uma camada acima do IP com algumas mensagens. Tá? Essas mensagens de CMP, elas têm um tipo e um código nos primeiros 8 bytes ali do datagrama. Então, ó, se o tipo for 0 e o código é 0, significa uma resposta de eco. Quando a gente faz um ping, né, vem uma resposta. 3 e 0 significa que a rede de destino é inalcançável. E assim por diante. Então, quem gera essas mensagens de erro, geralmente é o roteador, que ele tem uma situação lá que não encontrou a porta de destino, ou não encontrou o protocolo de destino. Isso aqui é importante, ó, o TTL expirado, Time to Live. TTL é o campo que tem no header ali do protocolo IP, e esse campo ele pode ser inicializado com 256, com 128 e com 64. Dependendo do sistema operacional, você tem essa inicialização. Então, se for um Unix puro é 256,
se for um Linux é 128, e se for um Windows é 64. Se não me engano, são essas as correspondências. Esse número é inicializado ali, digamos, com 64, e aí, time to live, ele decrementa 1 em cada roteador que está passando. Se ele passou no primeiro roteador, o TTL diminui 1. Se ele passou no segundo, diminui mais 1. Quando esse TTL chegar em 0, esse pacote morre, esse datagrama morre, ele não vai mais adiante. Isso serve para um controle, eventualmente, de um roteamento errado, que tivesse em looping, né? Aí o pacote ficaria a vida inteira circulando nessa rede. Dessa forma, é garantido que, depois de passar 64 vezes em um determinado lugar, de um caminho, ele vai morrer. E aí é muito usado esse tipo de controle, né, para poder você ter garantia de que o pacote não vai ficar eternamente na rede circular. Depois a gente vai ver que essa funcionalidade é usada aí por traceroute. É o que fala aqui, ó. Então, o nosso traceroute, quando a gente faz traceroute para determinar um caminho, se eu estou na rede e faço o traceroute bradesco.com.br, ele vai me informar quantos roteadores tem no caminho até chegar naquele destino. Então, na verdade, é assim, é um conjunto de pings que são enviados. O ping é um echo request e vem um echo reply. Aí você manda o primeiro ping com TTL igual a 1. Aí ele vai morrer no primeiro roteador. Esse roteador se identifica e manda uma mensagem de erro dizendo que estourou o TTL. Aí você sabe qual que é o roteador. Aí você manda de novo um TTL igual a 2. Ele vai morrer no segundo roteador. Aí dá uma mensagem de erro. Através dessa mensagem de erro, você vai montando todas essas posições para saber. Então, aquele conjunto que aparece quando você dá um traceroute, em cada linha daquelas é um roteador que deu a mensagem de erro. E com isso ele vai tendo a sequência de todos os roteadores do caminho que está passando ali. Ok? E por último, falando um pouquinho aqui de IPv6, IPv6 é um novo protocolo, um novo padrão de endereçamento para estender o espaço que hoje a gente só está usando com 32 bits, né? E ele já está estourando, então você precisa de uma nova forma. E aí foi feito um novo padrão, tem muitas empresas que já estão usando, ele tem um cabeçalho de 40 bytes de tamanho fixo, e ele tem uma capacidade muito maior de endereçamento, né? Então, veja que aqui, ó, o endereço de origem é 128 bits, e o de destino é 128 bits também, muito maior do que a gente tinha na situação anterior. Algumas mudanças ali, ele não tem soma de verificação, mas ele tem outros padrões e outras vantagens, né? Uma das opções dele é trabalhar com o próximo cabeçalho. Mas é motivo aí para um curso inteiro a gente falar de IPv6. Tem uma possibilidade de você tratar os dois numa rede, né, fazendo esse esquema de implantação de túnel. Como que seria? Então, vamos supor que eu tivesse aqui uma conexão IPv6, né, e aí, de repente, eu preciso de fazer um tunelamento para poder usar IPv4. Então, é possível fazer um tratamento e criar um túnel para justamente mudar essa parte de endereçamento, fazer a conversão, né? Se for assim, de IPv6 para IPv6, tranquilo, né? De IPv4 ele tem que fazer toda essa parte de mudança aqui de um padrão para o outro. Ok, nessa aula era isso, depois a gente continua numa próxima, então. Ok, pessoal, obrigado por enquanto, continuamos numa próxima.